Olá, pessoal. Já estamos no nosso quinto capítulo, na verdade, do Pérolas Imobiliário. Nossa, como voa o tempo. Hoje estou de novo com meu sócio e cofundador Robson e hoje temos uma história muito bacana. Vamos conversar com a Vivi Mondardo, engenheira. Ela é CEO da Duda Florianópolis e autora do livro O ABC da Locação. Seja bem-vinda, Vivi. Bem-vinda, Vivi. Muito obrigada, agradeço desde já o convite, é um prazer conversar com vocês, é um prazer falar com todos que têm interesse em locação, que eu acredito que é um assunto que seja muito relevante para todo o público que nos assiste e que nos ouve. Legal, Vivi. Então, como estávamos conversando em bastidores, o Pérolas, ele traz sempre aquelas histórias muito bacanas, e acho que isso que incentiva, além do conhecimento na locação e no mercado imobiliário, incentiva as pessoas a conhecer um pouco mais do que vive quem trabalha no imobiliário. Então, em bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, e quero que você comece me contando um pouquinho como começou nesse mercado, e quais foram as coisas mais interessantes que aconteceram, mais divertidas que aconteceram no teu início. Então, Pablo, até é importante, antes das histórias, das pérolas, é importante a gente contextualizar a locação dentro desse cenário do mercado imobiliário. E eu digo que, geralmente, quando a gente começa a trabalhar com locação, nós começamos de uma forma muito amadora. E isso é muito importante porque quando nós observamos a escola de corretores, por exemplo, a escola de corretores, as matérias que tem para corretor, geralmente tem mais vendas, marketing. A locação é sempre uma pincelada, não é uma matéria que faz esse engajamento com as pessoas que procuram, Sim. né? Então, sempre é um assunto que fica um pouco ali de escanteio. Quando a gente entra no direito, vamos supor, o direito também uma faculdade inteira de direito. Esses dias até eu fui saber que antes direito imobiliário era uma disciplina obrigatória. Sim. E agora nem é mais obrigatória. É uma disciplina que tu pode escolher se vai fazer ou não. Então, assim, quando a gente fala de locação, para mim é um assunto que eu percebo que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, quando a gente conversa, existe ali um sonho de viver de uma rentabilidade de um imóvel, né? Existe ali sempre aquela vontade de ter aquela segurança, aquele conforto daquelas pessoas que vivem de locação. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, para quem paga o aluguel, né, seja para moradia, ou seja para um trabalho, sempre é uma despesa que impacta muito a despesa mensal. Sim, sim. Então, eu acho que a locação, todo mundo, de alguma forma, nós tangenciamos esse assunto de locação. No entanto, a gente não tem esse reflexo na parte profissional, porque não temos os profissionais capacitados e cursos, enfim, e até o sonho de ser alguém que meu sonho é trabalhar com locação. Não, geralmente a locação, ela cai, como para mim, a minha história, ela cai no colo Entendi. De uma pessoa que procura mais uma receita recorrente do que propriamente um propósito. Sim. E a gente nós vamos nos especializando com a prática. Sim. Então, estou contextualizando isso, sim, porque sim. As histórias que nós vamos contar são histórias, às vezes, que aconteceram muito tempo atrás, que muitos aí podem se identificar, porque vou começar a operar com locação e acaba aprendendo, levando tapa na cara mesmo, e aí começa, e a locação ela é muito importante, porque cada processo tem um impacto enorme. Né? Então, e o que nós estávamos conversando ali nos bastidores, às vezes uma falta de uma documentação tem um impacto muito expressivo ali, tanto financeiramente quanto... Então, a importância que nós temos que nos capacitar, que estudar, que profissionalizar, e hoje, atualmente, nós temos essa facilidade, coisa quando nós começamos, né, Robson, há 22 anos atrás, não existia
era realmente na prática. Sim. Eu me recordo no nosso caso, né? A gente começou a operar com vendas, né? Também. Todo mundo começa a operar com vendas. Aí eu lembro que a gente começou a pensar, não, peraí, a gente está vendendo o imóvel, por que a gente não vai locar? Tá, mas quem que vai administrar isso, né? Ah, peraí, o meu irmão tá vindo, acabou de passar na faculdade. Tá vindo, vamos lá. E aconteceu dessa forma. Era então isso. ele começou a trabalhar, antes de todo mundo, o primeiro trabalho dele formal. Então, sem estudo, sem Sim. nada. Então, reflete muito a época, né, Vivi? A nossa Reflete. época, a gente não tinha um livro como o seu, né? Que explica o beabá do início ao fim. Então, Sim. quem tá começando hoje é tudo mais fácil, né? Isso que tu falou a gente não pode julgar hoje, né, com exatamente, os acontecimentos do passado. Então, assim, coisas que antes acontecia, hoje nós não podemos deixar esse amadorismo fazer parte dessas práticas, né? A boa técnica, ela é imprescindível por um bom trabalho, e eu levanto muito a bandeira do mercado imobiliário, que nós temos realmente que elevar esse patamar, temos que trazer ali essa segurança, enfim, tudo mais. Mas hoje nós temos também um diferencial que nós não tínhamos antes, Robson, porque hoje, com o advento das plataformas, da tecnologia, da celeridade, tudo, e o mercado imobiliário é muito pujante, é muito dinâmico, é como quase se houvesse dois mundos paralelos. E aí eu digo de novo que a locação, ela continua num ponto ali que é preciso que nós temos que dar a devida atenção. Porque existe esse mundo muito rápido de celeridade, de jornada do cliente, e completamente paralelo ao mundo das leis do inquilinato, que são extremamente complexas, que existem leis que servem para o locador, mas não servem para o locatário, e nesse contexto, essa desinformação acaba trazendo muito conflito. Sim. E a pessoa que começa a trabalhar com locação, geralmente se encanta muito pelo marketing digital, pela parte tecnológica, e continua as técnicas continuam sendo deixadas de lado, e isso é imprescindível na nossa profissão, nós observarmos isso, né? E tu sabe que eu estava olhando um post teu no Instagram ontem, não lembro, e aí tava falando sobre desocupação, pedido de desocupação. Eu aprendi ali uma coisa que eu não sabia. Sim. Que é um assunto tão batido, né? E tu passou um ponto ali que, não sabia exatamente assim. E é a lei do inquilinato levada à risca, né? E como que aquilo evita problemas, né? Se tu sabe entender aquilo, né? Eu digo, a lei do inquilinato, ela é complexa, e a locação, ela é divertida. Tem várias pérolas por causa disso. Eu vou fazer 23 anos hoje trabalhando com locação. Eu posso dizer que todos os dias surge algo que eu vou perguntar para advogado, que eu vou perguntar para outras pessoas, né? Nós temos aqui uma concorrência no mercado muito saudável, então nós conseguimos dar suporte para o outro aqui. Então, eu acredito que nós temos que estar abertos para juntos aprender e transformar esse mercado. E através de conhecimento, através de leis e tudo mais. Tu até comentou hoje, um cliente foi lá na imobiliária e falou para mim, Vivi, veio chorando, assim, que realmente passou por... Ele disse, Vivi, eu não tive Natal, porque eu aluguei, eu sou acostumado a alugar nas plataformas de short stay e tal, e todo ano... É tudo certo, sempre deu muito certo para mim, porque tudo é muito bom quando dá tudo muito certo, né? Sim. A lei ela serve para quando dá errado, né? Errado. E é isso aí, sempre final do ano, dia 15 de dezembro, eu alugava meu apartamento numa praia, alugava por valor altíssimo a diária, de dezembro até março, sempre para a mesma família, então eles já têm esse costume, essa cultura, eles vêm dia 15 de dezembro.
Antes disso, teve um casal que me procurou em agosto. Posso fazer um contrato de 4 meses? Porque, né, eu saio ali, tipo, ali no novembro, ela, você pode, mas, 15 de dezembro tem que estar desocupado esse apartamento que vai vir a tal da família. E aí fizeram um contrato de 4 meses. Passou 4 meses, muito barato, tá? Valor de aluguel lá embaixo, como era uma praia, agosto ela não alugava, era só para pagar o condomínio era caro, mas o valor do aluguel era mensal, era praticamente 2 diárias. Nossa. Tá? Tipo assim, ela tava cobrando, sei lá, 2.500, acho que mensal, era praticamente o valor de 2 diárias, assim. E alugou, e tava lá, tal. Chegou em novembro, queria ver se tá tudo certo, tal, pra tua desocupação. E a pessoa já não atendia e tal, e não sei o quê, e não saía, e tal. Até que ligou o advogado do locatário. Olha, tu fez um contrato com a minha cliente por 4 meses. Mas a lei da locação não é um contrato de temporada, é de residencial com prazo inferior a 30 meses, né? Sim. Tu só poderia retomar nos casos que prevê a lei para uso próprio, tu já disse que quer para alugar para outra pessoa, então a minha cliente vai ficar por 5 anos, que é ali, entendeu? Sim. Então, assim, só que esses casos nós não vamos ver, porque a pessoa fica extremamente constrangida. Sim. De ter feito sem um suporte profissional e tal. Sim. Então, isso não é muito divulgado. O que poderia ajudar, às vezes, auxiliar outras pessoas, essas informações a serem divulgadas. Mas não é divulgado porque a pessoa fica constrangida. Sim, né? Sim. Então, diariamente nós recebemos lá na imobiliária, são proprietários que tiveram problemas. Né? E trazem ali à tona para nós resolvermos, solucionarmos, e, enfim, dar uma melhor orientação. E aí entende o valor agregado de uma assessoria Sim. nessa hora da alocação. Né? E aí eu digo que a gente tem sempre esses dois lados. Porque, de um lado, nós temos uma prática que nós sabemos os problemas que dão diariamente. No outro lado, e das leis que a gente tem que seguir. Mas, do outro lado, nós temos também uma parte jurídica, né, tipo de advogados, tudo, que também não entende muito a prática da locação, né? Não entende muito a lei do inquilinato. Né? Então, realmente é um campo aí vasto, que nós temos aí a responsabilidade de todos que trabalham nesse setor, é levar cada vez mais informação. E eu acredito que é isso que tem norteado aí, e tem sido o meu propósito, de realmente fazer com que esse sonho de se viver com rentabilidade não seja tão conflituoso. Legal. Tem muito conflito, né, nessa área. Sim. Mas aproveitando esse campo fértil, né? É um campo fértil também para pérolas, né? Para pérolas. Então, conta aí para nós uma das pérolas de tantas que você passou na... Falando ali sobre documentação, da importância de se olhar a documentação, há uns 20 anos atrás, onde na época, acho que quem trabalha hoje em dia, e o pessoal com menos idade, não que sejamos... Não vamos revelar as idades, né? Não esteja. Mas, na época, era muito uma prática muito corriqueira de se fazer contratos. O contrato tinha em papelaria para vender, e quando nós trabalhávamos assim, em empresa, tinha o próprio modelo da empresa, mas que era um bloco. Tu tirava uma autorização de venda, uma autorização de locação, tu tirava de um bloco, entregava para o proprietário preencher, tinha um carbono. É o famoso tirar pedido, né? Tirar pedido. Daí que veio a frase. Aí tu tirava, colocava um carbono, a pessoa assinava, já dividia as folhas, né? Tipo, a autorização para ti, para mim, que tava tudo certo. O próprio proprietário preenchia com todas as informações ali e tal. E meados, sei lá, ano 2005, por aí, teve um proprietário nosso que preencheu tudo certinho, meu apartamento é tal, a torre 1, não sei o que, e deixou para vendas. Aí o corretor lá da imobiliária fez as chaves do imóvel, porque ele estava em outra cidade, tudo certo, colocou para venda, e não vendeu esse apartamento, e até que ele me procurou, Vivi,
eu não vou mais vender e vou colocar para locação. E eu, não, perfeito, peguei aquela documentação que estava ali, apartamento 202, torre 1, e coloquei para locação. Vi ali que estava a matrícula do imóvel, estava ali e tal, tudo certo. Peguei as chaves, fui lá, colocamos para locação. Locamos o apartamento, passou, eu acredito que uns 6 meses, assim, foi um tempo considerável. Passou uns 6 meses, aí um dia me ligaram lá no escritório, Vivi, eu tô achando estranho porque eu sou da empresa tal, sou do escritório de advocacia, tipo assim, não era nenhum advogado que era proprietário, era um escritório inteiro de advocacia que era advogado, que era proprietário. Sou proprietário do apartamento 202, torre 1, e disseram que eu fui lá no prédio, não consegui abrir com a minha chave e achei estranho porque disseram que vocês tinham alugado, mas ninguém sabia muito de informação porque não tinha porteiro e tal. Na hora, assim, eu me gelei. Eu disse, olha, o sistema não tá funcionando agora, mas me deixa o teu telefone que eu vou te retornar. Fui ali correndo naquela autorização, olhei, não, é 202, torre 1. Ou fui olhar na matrícula, tal, apartamento tal, 202, torre 2. Ali, assim, eu me gelei. Eu, assim, gente, liguei pro inquilino na hora. E essas facilidades que eu falo que é gostoso, quando na época a gente trabalhava, tanto faz tudo, né? Eu fazia vistoria, colocava a placa, não sei o quê. A relação que tu tinha com o cliente era muito próxima. Eu liguei para a pessoa, né? Olha, Rafael, pelo amor de Deus, aconteceu, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que, assim, esse proprietário pediu o apartamento que tu aluga para ontem. Ele, assim, tá desesperado, tá com problema de saúde, ele precisa entrar para ontem. Mas a boa notícia é que eu tenho o mesmo apartamento na outra torre para ti. Aí ele, não, Vivi, sem cogitação, tô viajando, não tem nem como fazer essa mudança. Eu faço tudo para ti. Eu faço tudo para ti, porque assim, eu vou me incomodar com esse proprietário. Não, Vivi, aí até que ele chegou assim, 1 hora, acho, telefone, eu tentando... Conversa. Ele assim, Vivi, eu não quero dobrar uma camiseta. Eu não vou fazer nada. Se tu quiser fazer tudo, eu quero chegar e quero estar no outro lado. Não? Tu pode confiar em mim. A gente entrou no apartamento, eu falei, parecia aquele programa Extreme Makeover, assim, era todo mundo entrando no apartamento, batendo foto de tudo. Tinha uma parede que era meio verde, a gente ia lá do outro lado, pintava aquela parede verde, não sei o quê. As roupas dele, eu bati foto de tudo, fui dobrando tudo, assim, fui deixando tudo exatamente como tava. Pintamos outro apartamento, tudo de branco. Em um dia... Tava tudo que tava de um lado, tava do outro. Tinha uma funcionária minha que ainda falava, meu Deus, até o Bin Laden acerta as torres. Nossa! Virou assim, E aí eu liguei para esse proprietário, olha, acho que houve um mal-entendido, nosso é 202, torre 2, tá? Algum equívoco, não sei por que a tua chave não entrou. E foi dessa forma, olha, Nossa. Uma adrenalina. Então, assim, fica aí um aprendizado enorme. Me pergunta quantas vezes que eu checo as informações hoje. Eu olho a matrícula e olho o IPTU se tá tudo certo. Então, assim, fica aí um rastro de trauma, mas que é essencial para que a gente consiga realizar uma boa técnica hoje, né? Legal, Vivi. E o que te inspirou a entrar no mercado? Me conta, porque tua família já vem do mercado imobiliário, né? Sim, na minha família vem do mercado imobiliário e meu pai, ele tem imobiliário. No ano passado nós completamos 40 anos de Duda Imóveis. E é uma trajetória... É uma trajetória... Bem longa. Bem longa, então eu digo que a minha infância foi dentro de uma imobiliária, né? E na verdade, eu nasci em Criciúma. E Criciúma também, na época, era uma cidade que era normal. Nós estudávamos pensando em morar fora, né? Foi a nossa trajetória, né, Robson? Tu veio para Florianópolis, eu fui para Porto Alegre, mas existia sempre essa mentalidade que a gente ia estudar, ia fazer o vestibular, estudar fora. Então, a imobiliária nunca esteve no meu radar. E aí, eu volto a falar do assunto, assim, que a locação é um assunto, é algo tão gostoso de se trabalhar, mas ela não é colocada como opção. Quando tu é mais jovem, tipo, por que não vai trabalhar com locação, né? Tipo, então...
ela realmente ela cai. Então, nessa época, era... E hoje eu percebo o quanto era óbvio que eu gostava de locação, porque eu fiquei em dúvida no vestibular se eu fazia para engenharia civil ou direito. E eu acredito que é essa paixão pelo mercado imobiliário, por leis, tal, que eu só não soube tomar a decisão que estava praticamente na minha cara, né? E acabei indo para Porto Alegre e trabalhei em construtoras, tudo mais. A trajetória é longa, tá, Pablo? Então, assim, é isso que dá a gente completar muitos aniversários. Mas eu acabei me formando lá em Porto Alegre, engenharia civil, e estava trabalhando numa construtora. E, na época, minha vontade era trabalhar numa empresa grande de lá, e eu tinha que ir para os Estados Unidos para fazer aquele curso o TOEFL, para passar no TOEFL, para poder completar ali as minhas etapas no processo de seleção. E a única forma que viabilizaria isso era realmente vender imóveis para os brasileiros, que na época existia esse cenário dos criciumenses indo morar em Boston e tal. E na época eu fui para lá e eu fazia essa prospecção, encontrava as famílias que queriam comprar, mandava para Criciúma, no caso, né, que aí a gente tinha imobiliária, e eles acabavam concretizando esse negócio. E aí, quando eu voltei, tive essa vontade de empreender aqui em Florianópolis, começando com venda. Então, assim, a venda ainda ela vem ali despertando um certo interesse ali, né? E eu comecei a trabalhar com venda e tal, mas a necessidade da receita recorrente, eu tinha 22 anos, é muito desafiador. A gente está numa cidade nova, onde a gente não conhece ninguém, onde não tem networking, também não tinha um know-how que pudesse ser um diferencial competitivo para mim. Sim. Então eu precisava de uma receita recorrente. E ali começa a locação cair no colo. Num momento de desespero, uma amiga minha falou: Vivi, eu vou viajar para o Rio e queria deixar meu imóvel para alocar. Tu faz locação? Na hora, eu fazia qualquer coisa. Eu precisava de dinheiro. Eu faço, claro, faço. A gente trabalha, vamos começar a trabalhar com locação. Porque o ciclo de venda é muito longo, né? Exatamente. Aí eu comecei, e aí assim, E o livro, ele começou a ser escrito nessa época, na verdade, começou a ser escrito para mim, né? Meio perdida no processo, né? Aí eu pegava, ia lá, ia mostrar apartamento, e aí isso também é muito engraçado, quando era no começo, né? Eu tinha um apartamento de um dormitório na Fernando Machado, ali no centro. Aí as pessoas me ligavam, aí a gente colocava, né? Contava as letrinhas para colocar no Diário Catarinense ali. Aí as pessoas me ligavam, eu queria ver esse imóvel, é assim e tal. E de 2 dormitórios, o que tu tens? E eu, não tinha nada. E eu, de 2 dormitórios eu tenho um. Aí eu falava um bem aleatório. Um na beira-mar, que custa, né, tipo, tantos R$1.000. Não, mas isso é muito caro pra mim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu só tenho de 3, cobertura. Tu quer cobertura? Não, cobertura eu não quero. Que pena. É o que eu tenho na pauta. O resto já alugou tudo. O resto já alugou tudo. Tá, a procura tá imensa. Então, assim... Era muito amador para se começar, né? Eu lembro que também, na época, aí a Pérolas, mais uma pérola, lembrando. Aí eu fiz a locação desse imóvel, fiz tudo. E aí a pessoa assinou o contrato, entrou. Aí eu assim, que estranho, né? Tipo, porque qual é a segurança que a gente tem da pessoa daqui a pouco sair e levar a geladeira? Sabe? Aí uma pessoa que trabalhava com locação disse, mas tu não fez vistoria? E eu, não, tinha que fazer. Tinha que fazer. Aí eu liguei para o cliente, tudo bem, aqui é a Viviane, eu sou do setor de vistorias e queria agendar uma vistoria bem normal, agendar a vistoria depois da pessoa morando, assim. Então, assim, esse começo era repleto de pérolas, porque realmente aí eu fui colocando que era importante fazer a vistoria antes. E assim a gente vai construindo, vai aprendendo, construindo uma trajetória ali. Mas hoje eu acredito que
que não seja tão amador assim, né? Não, que hoje nós temos caminhos e principalmente principalmente assim como eu aprendo com muitos profissionais, que como eu disse hoje, nós temos concorrentes, mas que se ajudam, que entendem o mercado como um coletivo e que precisa ser fortalecido, né? Então, assim como ligam para mim, Vivi, o que tu acha disso? E nós trocamos essas informações, antes não se tinha essa visão. Né? Era de difícil acesso se entrar no mercado de trabalho, entrar no mercado de locação e ter alguém que compartilhasse a trajetória, né? Hoje esse podcast, tipo, nós aqui compartilhando essas histórias, era muito fechado. Sim. Não existia isso. Então, é claro que a gente sempre tem essa tendência de imaginar que no passado era tudo mais difícil, até pelos desafios que a gente enfrentou, mas eu acredito que isso sim seja um ponto, um diferencial. Hoje quem quer aprender tem a fonte de aprendizado. Tem né? que só saber selecionar, né? Acho que esse é o ponto hoje. Esse é o ponto, isso mesmo. Hoje tem tanta informação. Esses dias eu estava até no chat GPT e eu fiz uma pergunta. Até porque eu estava no carro e precisava responder a pessoa com uma certa formalidade, estava no carro, e aí eu peguei e mandei um áudio rápido pro chat, e ele me respondeu a resposta errada. Aí eu disse, não, acho que eu fiz a pergunta errada. Eu saí, baseado na lei do inquilinato, nem lembro agora qual era a pergunta, mas eu fiz, baseado na lei do inquilinato, um novo adquirente, ele pode pedir o imóvel? Ele, não pode. Ele tem que esperar o prazo do contrato. Aí eu, não, baseado na lei do inquilinato, o novo adquirente pode pedir o imóvel? Não, ele não pode, ele tem que esperar o prazo do contrato. Eu, não. Aí eu peguei e reformulei, de acordo com a lei do inquilinato, o novo adquirente pode, né, dando prazo de 90 dias, somente salvo se tiver cláusula de vigência, se tiver prazo determinado, ou se tiver a matrícula averbada, ou se tiver o contrato averbado na matrícula. Aí, escrevi. Aí ele, vou atualizar a minha memória. Aí, passou um dia, eu perguntei de novo, sabe? Só para entender. O novo adquirente pode... Usou teu texto? Aí ele assim, não, tipo, ele tem que estar dentro do prazo determinado e tal. Meu Deus, eu brigando lá com o chat GPT. Nossa, tu tá me irritando já não aprende isso daí. Então, assim, hoje, o que nós tiramos disso? O chat GPT... que é a ferramenta mais inovadora, tal, respondendo de forma totalmente errada a locação, assunto sobre a locação, e é ali que as pessoas vão se informar. Sim. Então, assim, eu acredito que o nosso propósito, a nossa missão de trabalhar com isso é realmente divulgar as informações corretas, sabe? E como tu disse, né, Robson, a gente está aprendendo todo dia, tem coisas que a gente não sabe, mas o que a gente sabe, nós temos sim o dever de fazer cumprir as coisas. Eu trabalho em imobiliária. Vocês mais do que nunca sabem a dificuldade que é uma vistoria final, tal. A probabilidade de se satisfazer um cliente é muito rara. Sim. Porque o proprietário, ele sempre tem uma expectativa que o imóvel vai ficar melhor do que foi. O inquilino sempre tem a expectativa que está entregando melhor do que estava. Isso aí é ponto. Sim. Isso daí é unanimidade. Se a gente ganhasse R$1, né, por cada vez que a gente ouve isso, estaríamos milionários, assim. Então, partindo desse princípio... a nossa missão não é satisfazer o cliente, deixando ele completamente, completamente, como é que eu vou dizer, satisfeito com a resposta que ele quer ouvir. Com a expectativa dele, né? Nós temos que entender qual é a forma que a gente tem que falar, qual é a forma de treinar as pessoas, os colaboradores, para que surjam menos conflitos, né? De que forma que a gente pode documentar isso para que os próprios documentos falem por si só. Sim. Mas, principalmente, nós temos ali o dever de fazer cumprir
a lei do inquilinato. Independentemente se vai agradar ou não. Sim. Então, nós temos justo, esse... Né? Exatamente. E aí, essa palavra é o justo. Será que é o justo? Eu falo, a lei nem sempre é justa. Porque ela vem para cumprir uma função social. Sim. Né? Entendeu? Então, às vezes o proprietário diz assim, Vivi, eu quero o imóvel agora. Não, mas não pode, tem que, né, dar o prazo, tal, não sei o quê. Não, o imóvel é meu, eu quero. Mas a lei não é assim não, mas que a funciona. lei não é assim. Ele diz, então não vale a pena ter imóvel. E aí, o que eu caio? Vale muito a pena ter imóvel. Vale muito a pena se rentabilizar e prosperar através dos imóveis. Mas a pessoa que entrou nisso, ela tem que saber as regras do jogo. Isso mesmo. Né? Ela tem que saber de que forma vai rentabilizar isso, de que forma também se precaver para ter ali uma verba destinada também para uma manutenção. Então, eu acredito que vale muito a pena. É um mercado muito pujante, muito promissor. Os investidores, eles estão aí, a pessoa que é investidora, ela tem já um conhecimento, mas assim, tem que saber as regras do jogo para conseguir realmente um resultado mais feliz ali nesse trabalho. Sim, menos conflituoso, né? Não sei se mais feliz, mas menos conflituoso. Bem isso, vamos. Não, uma das coisas que eu sempre comento, e a gente comentou já em um outro podcast, exatamente isso, né? O proprietário comprou o imóvel, sei lá, 10 anos atrás, e 10 anos depois ele acha que ele vai estar igual. Não vai. E existe a lei inquilinato que ele fala exatamente sobre como esse imóvel vai ser degradado pelo próprio uso natural. Sim. Não é que o locatário entrou para destruir, mas ele tem um tempo em que ele vai se desgastando, o tapete vai ficando marcado, o piso, se é um piso de madeira, vai perdendo o verniz e coisas assim. É natural do uso, né? É natural. Então, é isso que o proprietário tem que ter. E eu queria te perguntar, porque você mencionou uma outra história do short stay, mas você vê que existe uma mudança também em alguns locatários nessa visão de que tem que ter essa verba agora com essa entrada grande das plataformas de aluguel de curta temporada? Eu sabe que isso, para mim, com certeza vai impactar o mercado das locações anuais, tá? E acho que alguns pontos seria muito bom e acho que outros pontos não. O que eu percebo muito é que essa responsabilidade do proprietário, esses proprietários que estão entrando no short stay, eles começam a entender do envolvimento deles na locação. Perfeito. Então, eles encaram com mais naturalidade essa manutenção do imóvel. Sim. Né? Eu agora também estou atendendo um que ele estava fazendo short stay e agora ele resolveu fazer a alocação anual. E aí eu falei assim, a limpeza do ar-condicionado, isso aí vai ficar por conta do inquilino, porque ele vai fazer uma manutenção anual. Né? Tipo, entupiu vive, eu soube que entupiu lá. Mas a gente não te avisou porque isso é do inquilino, porque ele já faz um ano e pouco e tal. Então, a expectativa dele era sempre se envolver nisso. Então, isso eu vi de forma muito positiva, tá? Por outro lado, se nós olharmos pelo ângulo do locatário, já não. Porque aí ele está lá morando e às vezes, estragou isso. Esses dias até chuveiro teve... queimou, o chuveiro queimou, vamos supor. Mas foi a resistência, tu tava, né, tipo, era tipo inverno, vamos supor, que o inquilino às vezes coloca, né, ou um sifão, que às vezes a pessoa vai lá, coloca um monte de toalha lá, o sifão começa a vazar, o sifão tá vazando. Não, mas tu é inquilino, essas pequenas manutenções, né, são aparentes, faz parte, isso aí é de competência do inquilino. Não, eu aluguei, então assim, eu lembro que eu aluguei ali por não sei o quê, não é hotel. E aí eles têm a expectativa de ter essa jornada e e o check-out do hotel de entregar as chaves. Sim. Então, tudo, e tudo na vida, a matemática faz parte. Na verdade, se pagasse um valor mais alto... Até poderia funcionar. Justamente o short stay, existe todo esse serviço acoplado porque a diária, ela é mais alta do que... Mais alta. Então, assim, e aí que eu acho que a nossa
a nossa missão aqui de divulgar, de entender, de fazer essas boas técnicas e a boa prática prosperar no mercado, ela é muito importante, porque as pessoas têm que entender que há sim uma divisão. O short stay se paga mais caro, mas se tem esse serviço. Sim. O long stay, tu não vai ter esse serviço, mas tu vai ter uma posse do imóvel. A partir do momento que tu tem a posse do imóvel, né? Porque é a alocação anual, é a cessão onerosa da posse. A partir do momento que tu tem essa posse do imóvel, tu também vai se responsabilizar por essas manutenções, pequenas manutenções que tem, claro, salvo alguns casos. Mas isso eu também acredito que seja mais ali um ingrediente que a gente tem aqui, colocar na nossa caderneta ali de responsabilidades, porque nós temos sim que divulgar e saber qual a melhor forma disso. Eu vejo muito isso, até comentei também no outro podcast, que é muito mais a atitude do empresário, né? Que a gente, muitas vezes, a facilidade, ela não é o melhor caminho. Sim. Então, qual que é a facilidade? Vem uma situação para nós, como empresários, né? Então, a gente, aquilo ali eu não vou causar conflito com o meu cliente, né? Vou fazer assim. Mas muitas vezes, esse não é o caminho certo. Não. Se tu tiver, como tu falou, né? A gente tem uma missão, né? Uma missão de pegar aquilo que é certo. Não, peraí, o que é certo é isso aqui. Mesmo que do outro lado possa doer, né? Mas daí tu vai criando um império que não vai desabar tão fácil, né? E aí eu até trago aqui também a questão, a Duda, né? Trazendo, a Duda já tem 40 anos, quantas cidades que já estão atuando? Estamos com 7 cidades, 10 agências em 7 cidades. Então, isso com certeza veio de uma filosofia dessa, né? Que eu acho que hoje está refletindo na questão do teu livro, que tu está levando essas boas práticas para o mercado. Isso é muito, muito bom, né? Esse lastro, vamos lá, a gente começa, tu cria um relacionamento de confiabilidade, de confiança. A partir do momento que tu tem um relacionamento de confiança, se tem espaço ali para dialogar. Então, assim, eu falo muito, nós temos que iniciar a alocação de forma a mais correta possível. Então, essa preocupação de documento, de ter um contrato bem feito, né, de ter uma vistoria ali bem feita, com tudo isso vai fomentar, vai dar uma robustez no que nós temos para conseguir entregar uma confiança para o proprietário, para o inquilino que está fazendo parte daquele processo. A partir do momento que se faz algum erro, esse processo é todo colocado por água abaixo, né? Essa relação de confiança é colocada por água abaixo. Então, e aí a gente não tem espaço para explicar. Isso. Porque se aí há uma manutenção, fala, meu Deus, eu não vou mais falar para aquele proprietário, porque já deu aquele rolo, não sei o que, não sei o que, né? Então, assim, começa as coisas ficarem um pouco atropeladas. Então, assim, a importância de disseminar essas boas práticas, de fazer as coisas certas, é justamente esse resultado final de buscar um relacionamento de confiança, de credibilidade com esse cliente. A partir do momento que tu tem um relacionamento de credibilidade, aí sim se consegue explicar, porque a pessoa está confiando, né? Tipo, às vezes, muitos casos são clientes meus, né? Hoje em dia eu já não consigo atender tantos clientes ali na ponta, mas os clientes mais antigos falam assim, vê o que a Vivi acha, Então, assim, existe essa relação de confiança que a pessoa sabe que eu vou tratar como se fosse meu. Sim. E a escolha ali de quem vai pagar, quem não vai pagar, é exatamente a orientação que a gente vai, é a melhor possível, né? É baseada num jurídico e tudo mais. Então eu acredito que passe sempre essa capacitação que a gente busca de uma lei que é tão complexa, de um assunto que nós nunca vamos conseguir colaboradores prontos para trabalhar, né? Então, essa vontade de profissionalizar o mercado é justamente visando esse impacto
nos clientes para que a gente possa realmente ter uma melhor forma de se qualificar e de impactar o mercado como um todo, assim. Tomando esse assunto da qualificação, Vivi, você tem teu livro ali que tem muitas dicas, tem um histórico, né? Eu li o livro, tem toda a parte, um histórico, ele divide, até por isso que no início até pensei que a tua formação era advogada, porque fala muito bem das leis e tal. E você justamente mencionou que falta uma formação em locação. Não existe uma formação clara nisso, que ele passe por toda a trajetória, né? Desde a captação, desde a vistoria, desde a administração, a rescisão, etc. Não existe essa formação ainda, ou você acha que tem algum lugar para esse profissional poder sair um pouco mais pronto para o mercado? A formação, Pablo, não existe, né? De uma formação pronta, um curso, né? Tipo uma faculdade, algo assim que consiga chegar um pouco mais perto do profissional que nós estamos buscando e que tenha essa capacidade, toda essa competência, assim. O que nós temos e que eu sempre busco muito lá na empresa, hoje aqui em Florianópolis a gente tem o IBREP, que dá vários cursos, assim, gosto muito do Diogo, do Celso ali, tipo, nós conseguimos fazer uma parceria sempre, né? Tem curso de captação de imóveis, tem não sei o que e tal. O Secov tem sido ele foi um dos... Na época, eu fazia parte da diretoria do Secov e era uma das áreas que eu queria... que eu atuei, sempre nessa parte de cursos. Então, assim, eles levantaram muito curso para locação. E hoje, eles continuam isso aí, não, na verdade, não só continuam, como eles aumentaram muito ali o leque deles de curso, dão cursos assim que realmente capacitam, são cursos de horas, e tem EAD, e tem tudo, cursos e aí bem específicos para locação. Legal. Né? Tipo, a rescisão, vai ter curso de entrega de chaves, vai ter cursos, então assim, também são cursos, então hoje o que a gente comenta é que se quiser aprender, eu acredito sim que seja uma das responsabilidades da empresa essa qualificação desse profissional, que a gente não vai encontrar ele pronto, mas com um enorme benefício para a empresa, porque a partir do momento que se tem o conhecimento, diminui muito essa sobrecarga na operação da locação. Porque a capacidade de um colaborador conseguir argumentar de forma... Porque muitas vezes há essa dor na ponta, porque ninguém quer pagar. Isso não, tipo, eu como proprietária, meu Deus do céu, esse inquilino faz o quê? Né? Então, assim, existe esse ímpeto de nós não querermos pagar uma despesa que vem ali de uma hora para outra, né? Uma manutenção, natural. Né? Natural. Mas a partir do momento que se é explicado com bons argumentos, aí sim, eu acredito que nós estejamos no caminho certo. Né? Agora, a partir do momento que não se tem essa qualificação, e essa... só a preocupação com o dinamismo, com a celeridade, com tal, ali a gente vai... E aí a carteira de locação não começa a ser rentável. Sim. O que acontece muito no nosso mercado é isso, né? Uma pessoa ali, baita comercial, que está lá, um corretor de imóveis que vende e resolve abrir uma carteira de locação atrás de uma receita recorrente, só que ele acaba dando espaço para trás quando ele começa a perceber que não, estou perdendo mais dinheiro do que porque eu toda hora estou pagando prejuízo. Então, se não fizer as coisas, e a gente vê muito, né, empresas que chegam até 100 locações ali, estão entregando quase a preço de banana a carteira porque não aguenta mais tanto problema, mas resultado de uma carteira que não foi profissionalizada. E a gente nota muito isso com os nossos clientes, né? A gente vê que a gente trabalha com
com clientes de vários tamanhos, né? Desde o corretor autônomo até uma empresa tradicional como a de vocês, que muitos anos, né? Com muito movimento. E a gente vê que as empresas que têm o conhecimento, elas, no volume de reclamações de uma vistoria, por exemplo, diminui drasticamente, porque ela tem na ponta lá alguém que sabe rebater a informação Sim. com propriedade, obviamente, e por outro lado a gente tem empresas que até a gente acaba até ficando meio mal, assim, porque eles toda hora que tem um questionamento lá, eles já repassam pra gente, como se o problema fosse Eles da estão vistoria. tentando empurrar o problema para frente Sim. em vez de solucionar o problema. Sim. Justamente por esse medo de enfrentar o proprietário. E às vezes por falta do conhecimento básico mesmo, De né? quem que é o responsável? Sim. E hoje isso ele acaba, né, afetando muito porque há uma escassez de imóveis no mercado. Sim. Então, essa dor do proprietário, existe muito isso, essa blindagem com o proprietário, porque já foi difícil pegar um apartamento tá em oferta, então assim, ninguém quer Ninguém quer falar, perder o ninguém quer proprietário, né? perder, então não quer que coloque isso na vistoria, porque... E nós vamos perceber, eu falo muito lá na imobiliária, e nós que acompanhamos esses processos, porque a locação, ela ficou por muitos anos algo muito atrasado, burocrático, e nos últimos tempos ela teve esse impacto de tecnologia, de tudo que veio para trazer um mercado muito à frente ali das negociações, enfim. Só que eu digo assim, é importante, isso daí vem tudo para a gente conseguir trazer clareza e transparência. Então, desde um CRM que tu consegue colocar, antigamente como é que era? O proprietário ligava, como é que tá o meu apartamento? A gente nem sabia como tava, porque tu tinha que falar com as pessoas. Aí fala, não, tem muitas pessoas vendo e acho que já tá reservado. Hoje não cabe mais isso. Porque hoje é importante que o proprietário saiba quantos leads que veio para esse apartamento, quantas visitas que teve, até para a gente entender a precificação disso. Sim. Né? O estado dele, exatamente. se precisa uma manutenção, se precisa uma reforma. Exatamente. Então, assim, é preciso, mas ao mesmo tempo, eu falo muito para as pessoas que trabalham com a gente, assim, é muito dolorido para um proprietário ter lutado tanto para comprar um apartamento. E, às vezes, uma falta de tato ou de sensibilidade, alguém chegar e dizer assim, olha, teu apartamento tá horrível, não tem como a gente alugar esse apartamento agora. Pô, a pessoa quase... Claro, né? com certeza. Então nós temos que colocar a roupa do cliente, tanto do inquilino quanto do proprietário, para que a gente possa encontrar uma melhor comunicação, forma de comunicação, para que ele entenda que essa informação, às vezes mal verdadeira, comunicada, mas está mal comunicada. verdadeira e pensando na rentabilidade dele. Isso, De repente, exato. a gente faz uma pintura, uma coisa, e a gente consegue rentabilizar melhor mais, né? isso, Com né? certeza. Então, eu acredito muito nessa transparência, e ao mesmo tempo no alinhamento de expectativa, né? Sim. Que é aquilo que tu falou. Às vezes, entrou, o sifão tá vazando. Não, mas o sifão tá vazando, não sei o que, não, mas a gente não tem como cobrar agora do inquilino, a gente vai deixar assim, porque ele acabou de entrar, mas essa expressão, às vezes, também ficou muito tempo fechado, a borrachinha deve ter ressecado, aí na hora que liga a água, a pressão da água, né, não foi uma vistoria mal feita que não viu, às vezes na hora que fez a vistoria, depois a pessoa mexeu alguma coisa. Então, assim, existe ali essa forma, mas... Concluindo, a locação ela é muito complexa, ela exige muita habilidade. Sim. Né? Habilidade técnica, habilidade prática e habilidade emocional. Então, ela exige muita habilidade, mas, ao mesmo tempo, ela é muito necessária para um mercado que é tão vigoroso e que traz tanta lucratividade, que mexe tanto com o PIB do país. Então, eu acredito que é o tal do mal necessário. Não, sim. Você vê que hoje, por exemplo, na situação atual do mercado, tem escassez de crédito para compra. Sim. Então, a locação, obviamente, vai disparar. E isso faz com que você tenha uma oportunidade, ao mesmo tempo que tenha uma escassez.
de moradia, né? E eu vejo que nos anos que nós passamos na startup, como mudou o mercado? Porque chegou no início um medo de que a tecnologia está chegando, de que como vai ser terra arrasada, vamos ficar sem imóveis. E, pelo contrário, eu vi uma convivência tanto da imobiliária tradicional, só que ela se modernizou, Sim. quanto da plataforma, que ela precisou adquirir conhecimento, não é só tecnologia. Sim. Uhum. E que a gente viu como foi evoluindo. Ela levou vários prejuízos também, e a gente vivenciou isso, por não ter essa parte de conhecimento acumulado que a imobiliária tradicional tinha. Uhum. E isso eu vejo com muito bons olhos, assim, essa parceria, porque a partir do momento, os profissionais do mercado imobiliário tiveram que entender, e isso foi muito importante, e eu acredito que sempre o medo, ele acaba trazendo muitos benefícios, porque com medo a gente consegue se preparar, e esse medo dessa inovação fez com que os profissionais colocassem a inovação para dentro das suas empresas, sabendo que se não tivesse aquilo, ia ser carta fora do baralho, né? Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, as plataformas, tudo mais, elas tiveram que entender a peculiaridade e as particularidades do mercado imobiliário, que é como a gente fala aqui, que é uma relação muito complexa, muito complexa. Eu até converso, acho que uma vez por semana, nós vemos uma notícia muito trágica em jornais, que é o inquilino matou o proprietário foi não sei o quê e deu um tiro no inquilino. São notícias muito trágicas. Sim, com certeza. E nós estamos ali no meio desse conflito, né? No meio desse fogo cruzado. Então, assim, dizer que é um trabalho que nós vamos fazer aquilo ficar tudo maravilhoso é o que eu sempre falo para um proprietário quando vai deixar um imóvel conosco. Se houver uma ação de despejo, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, nem para a imobiliária, nem para o locatário, nem para o proprietário, não é bom para ninguém. A diferença é o know-how dessa situação, né? Que rapidamente a gente vai entrar com a ação, vai pegar os documentos vão estar todos de forma correta, as cláusulas estarão ali, né? Então, essas tratativas vão ser feitas de forma muito mais célere. Vai ser feito muito rapidamente? Não, nós temos também ali todo o nosso processo judicial ali que demora, mas é diferente ter um profissional nessa ponta, né? Porque senão é aqueles dois mundos paralelos que eu digo que acontece. Se a pessoa pegar uma pessoa que é só do judiciário, um advogado, mas que não tem a prática do mercado imobiliário, ele vai, uma época eu lembro que a gente tinha um advogado que era terceirizado. E aí a pessoa abandonou o imóvel, o que eu preciso de documentação? Ele, precisa disso, a rescisão, o inquilino tem que ter assinado, senão eu não consigo levar. Mas a pessoa abandonou, como é que eu vou ter as assinaturas? Mas então, são dois mundos muito paralelos. A parte de lei, que realmente quer todos os documentos, tudo que muitas vezes é inviável, né? Mas a parte prática, que é tudo para ontem, que é tudo não sei o quê, que também é inviável. Então, nós temos ali que ter esse contraponto, esse balanço e levar isso, né, para as pessoas, esse conhecimento, porque todo mundo ou é locatário, ou é proprietário, ou deseja ser uma coisa, ou deseja ser outra. De alguma forma, a locação vai tangenciar a vida das pessoas. A gente vivenciou muito isso, como complementando o que o Pablo falou, né? A gente iniciou com muito aquela ideia da plataforma, rapidez. Eu acho que hoje é um dos grandes diferenciais nossos, a rapidez, mas não é mais a nossa busca principal. A gente passou a ver isso já uns 2, 3 anos atrás, que no final das contas a qualidade ela vai ter que estar ali na frente, o conhecimento, né? Então a gente começou a desenvolver, hoje a gente tem a Houseful Academy, com uma série de cursos lá que a gente foi desenvolvendo e mais outros que a gente está gravando, justamente porque a gente entendeu que tem que ter essa junção, né? Que eu acho que a imobiliária trabalha muito isso, né? Que é o tradicional
com o novo, né? De inovação. Eu até estava vendo um podcast, não é nem o assunto da imobiliária, ele falou justamente isso hoje de manhã. Ele falou que o mundo é assim, né? O mundo o tradicional nunca pode imperar. Agora eu sou, vamos dizer, essa politização que está tendo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou tradicional, eu sou o que inova, né? É sempre um equilíbrio, né? Tu vai ser, não pode, se tu ser só tradicional vai dar problema, porque daí tu vai parar no tempo. E se tu for só revolucionário, inovador, também vai ter problema. Então, é muito fase da tua vida, né? Como pessoa, como imobiliária também, como empresa, né? Uma hora tu é mais tradicional, mas outra hora tu dá uma segurada, tu é mais inovador. Então, é mais ou menos isso, né? E a gente tá num momento agora de muita busca também pela essa parte de conhecimento, que eu acho que, no final das contas, é o que sustenta, né? Eu falo, acho que é muito positivo para todas as empresas ter essa noção de pluralidade, né? Então, nós temos assim, colaboradores diferentes, empresas parceiras, enfim, lá na Duda nós trabalhamos dessa forma, nós temos vistoriador próprio e nós trabalhamos com vocês como parceiros também. Sim. Então, eu entendo que é algo necessário ter, sim, né? E, ao mesmo tempo, possibilita muita empresa nova entrar no mercado, o que eu não tinha, sim, né? Sim. Porque eu não tive, né? Porque hoje nós temos essa possibilidade de terceirizar os serviços. E as plataformas enxergaram a locação, esse mercado tão pujante, de forma, com esse olhar muito atento, sabendo os benefícios que podiam trazer naquelas operações que eram mais corriqueiras. Então, o que não viabilizava uma pessoa a operar na locação antigamente era justamente a parte toda de trabalhista, né? Que era como é que eu ia ter tantos CLTistas, um vistoriador, para poder fazer. Hoje nós podemos terceirizar com uma qualidade igual a um imobiliário de ponta. Sim. Né? Então, isso é muito benéfico para o mercado, porque possibilita a entrada e de novo, fazendo esse contraponto de quando nós começamos a trabalhar há 20 e poucos anos atrás, do amadorismo que nós tínhamos, porque justamente era eu que ia lá fazer a vistoria. Sim. Hoje, tu pode pagar uma vistoria e ir lá e tu tem uma vistoria com um termômetro, com todos e com todo o know-how da vistoria, sabendo tudo que pode dar problema. Sim, sim. Né? Então, essa junção, essa pluralidade de inovação com pessoas que estão ali na área que realmente faz com que o mercado se fortaleça como um todo. Sim, e abordando esse assunto que vocês estão colocando, só quero reforçar aqui para todo mundo que a gente está lançando o primeiro concurso do melhor vistoriador do Brasil. E aí isso é válido tanto para os parceiros da House, quanto o vistoriador da Duda, como o vistoriador de qualquer empresa, como aquela pessoa que trabalha apenas com isso, tem uma pequena empresa, ele está empreendendo, né? E a gente pensou nessa ideia justamente por tudo que aprendeu com os nossos clientes como vocês, né? De todo dia a gente aprendeu alguma coisa. A gente aprendeu muito sobre a rescisão, que não é o nosso mercado. Sim. Justamente mas teve que aprender para entender a dor lá na ponta. Do cliente, né? E aí a gente vê que esse profissional de ponta também precisa ser valorizado. Sim. Ele precisa, por isso que a gente fundamenta em 3 pilares, né? Que é o conhecimento, que é o que a gente tem conversado bastante, né? A valorização desse profissional, né? E a renda. Dele melhorar a renda, porque a gente também viu que esse profissional que trabalha independentemente, ele melhora a sua renda e tem maior flexibilidade. Então, isso é um ponto bem interessante. E outro ponto que queria trazer também, que eu me lembrei enquanto você estava me contando, desse lado humano que tem que ter na imobiliária, né? Que não pode ser tudo eletrônico. Uma vez que estou conversando com teu irmão, com o Duda, que ele conversou e ele falou que muitas vezes você tem que entender qual que é o problema do locatário para sair de um imóvel. Ele falou, olha, teve um caso que eu liguei para um locatário e o problema é que ele não tinha dinheiro para se mudar. Aí eu falei, não, eu te ofereço o caminhão para fazer a tua mudança.
E assim ele resolveu o problema. Se colocando e entendendo qual que era o problema. Sim. Que se o imóvel ficar separado, ia ser um embrólio legal, ia ser uma coisa muito pior, né? Então, a experiência e esse lado humano de entender qual que é o verdadeiro problema soluciona muitas coisas, né? E aí ele falando de vistoriador, que eu digo que é muito vai ao encontro das coisas. Olha a responsabilidade de um vistoriador. Sim, é muito E grande. é por isso que eu vejo com essa positividade setor de locação. Eu digo assim, uma atendente tem que saber tanto de locação, a menina que faz o contrato tem que saber tanto de leis, a pessoa da rescisão, um vistoriador, olha todas as habilidades que ele tem que ter para fazer Sim. uma vistoria, Sim. sabe? E tudo que ele também tem que saber da lei e tudo mais. Então, assim, ó, a operação realmente é uma operação complexa. E conectada, né? Exatamente. Então, nós temos que entender o valor desse setor para a sociedade como um todo. E ela é extremamente necessária. E geralmente as pessoas têm uma desinformação enorme. Quantas vezes vocês aqui que estão eu ouço muito isso na imobiliária. Imagino vocês com a empresa específica de vistoria, né? A pessoa vem, tem um problema lá de fio. Descobriu que o fio não era, tipo, é um fio mais antigo, que o apartamento todo tem uma fiação elétrica antiga. Como que o vistoriador de vocês não viu isso? Ele não tem raio-x, né? Então, assim, ó, até a palavra vistoriador, ela tem um significado diferente, por exemplo, um vistoriador da Caixa Econômica Federal. Sim. É outro função. tipo de vistoria. Sim, mas e outro até valor, essa desinformação existe. O que é o vistoriador para uma locação? É a pessoa que realmente vai olhar como está sendo entregue o imóvel, né? E o imóvel, ele é precificado de acordo com as condições dele. As condições visuais, né? E as condições que estão ali elencadas. Então, cabe à pessoa que está visitando querer ou não alugar aquele imóvel daquela forma, né? Claro que tem manutenções que são obrigatórias, mas assim, tem um lascado lá, não sei o quê. Tá na vistoria? Tá. Tem que ser entregue no final assim. Não, mas eu quero que arrume. Não, mas não é. Não vai, tipo, não é obrigatório arrumar. Sim. Então, aí, essas desinformações, o que é uma vistoria? Qual é a responsabilidade do vistoriador? E aí eu digo, o vistoriador tem sim que saber qual é a responsabilidade dele. Sim. Mas o meu desejo é que as pessoas soubessem qual é a responsabilidade do vistoriador, que essas informações fossem mais faladas, conversadas, para que se entendesse. Hoje, eu falo com muitos investidores, pessoas que têm, sei lá, vamos ali, pega uma quantidade, um leque, né, de imóveis, e não sabe, às vezes, algumas regras básicas da locação. Então, é um assunto que eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de ir em curso, enfim, podcast e tudo, eu estou sempre ouvindo falar de locação, todo dia a gente aprende, é algo que todo dia surge algo novo. Quem trabalha com locação sabe que todo dia tem algo novo, né? Hoje tu falou de vistoria, um vistoriador veio lá na imobiliária super assustado, que ele foi fazer a vistoria, extremamente apreensivo porque o locatário foi lá e colocou uma arma em cima da mesa. Deus. Nossa. Então as pessoas não... Eu fico pensando, será que as pessoas têm noção da complexidade que é o nosso trabalho, né? Da emocionalidade que é o nosso trabalho? Sim. Né? Então, isso tudo, assim, gera assim, uma pressão ali dentro. E aí, nós, como gestores, já ainda fazer esse bastão passagem da parte comercial para a parte administrativa, tudo fica bem desafiador. Sim. Né? Sim. Não tem mais espaço para amadorismo, né, Vivi? E a informação está aí, né? Cabe a nós buscar essa informação, né? Para estar munido de argumentações plausíveis, né? Argumentações sólidas num caso desse, até num extremo desse, né? Porque um caso como o que você relatou, basicamente o locatário imagina que o vistoriador é o inimigo dele. Isso. Eles na verdade, atendem assim, né? O que a gente tenta
deixar transparente isso já desde o comercial o vistoriador, ele é um árbitro. E ele é um árbitro que ele não tem lado. Ele não tem o lado do locatário, nem tem o lado do proprietário. A responsabilidade dele é poder transformar todo o que ele vê em informação que permita que as duas partes cheguem a algum acordo. Uhum. É isso. Essa é a missão dele, de ele poder relatar de forma mais precisa e efetiva para, em caso de existir uma ação judicial tal, a informação esteja completa. Ponto. Ele não tem missão nem de... Não é ele que vai decidir. Não é ele que vai decidir. Vai julgar. Ele não vai lá com o intuito de vou te forçar a fazer a reforma do proprietário, porque sim, ele não tem isso. E ele é um pai de família, ele é um ser humano, né? Não... E aí, Pablo, eu bato muito nessa tecla, porque assim... a desinformação, ela causa estragos no mercado enorme, assim. A frase que se ouve o tempo todo, assim, a imobiliária quer explorar o inquilino ou algo desse tipo. Sim. E eu sempre coloco esse contraponto que isso é mais uma desinformação, porque assim, a imobiliária é intermediária. Ela não ganha com isso. Eu sempre falo, se o nosso setor... Se o inquilino entregasse como estava na vistoria inicial e o nosso setor não precisasse fazer essas solicitações, ia ser um mar de rosas para nós trabalharmos, ia ser o paraíso. Sim. Então, o nosso desejo é sempre, nós estamos ali do lado, torcendo que aquele imóvel seja entregue de acordo com a vistoria inicial. Sim. Não Exato. existe maior torcida de uma imobiliária senão para que o inquilino entregue. E quando ele entrega, existe ali toda a prestação de serviços ali, de funcionários, de prestadores que podem ser indicados de uma forma de ajudar, de auxiliar, de fazer com que se faça esse trabalho de uma hora só, que a pessoa tenha essa comodidade. Mas a pessoa pode fazer por conta própria, né? Só que sempre existe isso, essa mentalidade das pessoas, sempre como se estivéssemos jogando contra. Ganhando muito. Né? E não é, falo, a maioria realidade. das imobiliárias, claro que nós estamos falando ali, tipo, em todo o Brasil, tem imobiliárias sim que fazem a prestação de serviço como uma forma também de rentabilizar a locação, sem dúvida, mas a grande maioria das imobiliárias não tem prestadoras de serviços próprias. Sim. Elas vão indicar ali outras pessoas. Então assim, isso era algo que tem que ser tirado isso da cabeça das pessoas, né? Tipo, o grande sonho de um setor de rescisão é não precisar cobrar nada, né? Sim, e ali, sim. tá aqui, né? Sim. E pronto. Então, assim, isso... E aí a gente vê que é mais aquelas desinformações que se tem. E tem vários esses. Dias também uma pessoa estava perguntando, ela não ficou, ela estava em segunda reserva e tal, e ela assim, mas não é tu que é a proprietária? Não é da Duda Imóveis esse apartamento? E eu, não. Aí eu assim, nossa, é algo que para nós é tão básico, claro, né? Que tem um proprietário, que nós somos a intermediadora, nós somos a procuradora do proprietário. Mas eu vi que ela era uma pessoa... E uma pessoa, assim, super esclarecida, mas ela tinha certeza que todos esses apartamentos que são da nossa empresa são nossos. E que nós que poderíamos fazer essas escolhas, né? Uhum. E aí isso implica no final também, né? Como se fosse uma escolha nossa, escolher se pode aceitar a geladeira quebrada ou não. Não é uma escolha nossa. Sim. Esse imóvel é de um proprietário, né? E o proprietário... tem sim o direito de receber conforme ele deixou. Não, com certeza. É super claro isso, né? E a gente vê também que da parte do proprietário também existe essa desinformação, né? A gente já passou por casos de proprietário achar que a chance dele reformar é nas costas do locatário, Sim. né? Ou da imobiliária. Mas
colocando o chapéu da imobiliária, né, e recordando um pouquinho do passado, quantos conflitos foram evitados e vocês evitam, né? Eu acho que esse é o grande papel da imobiliária, né? Sim. Ela acaba evitando muito conflito porque ela escuta um lado, escuta o outro, né? E aí aquele medo que se existia, as plataformas digitais vão vir e vão acabar por que não colocar o comprador e o cliente junto, né? Sim. Mas aí tá a resposta, né? Porque com conhecimento, como tu falou ali, né? Com conhecimento e com essa habilidade de negociação, né? Muitos Você conflitos consegue são fazer a interface disso, né? e aí evita problema, né? Solucionador de Sim. problemas, né? Eu te digo mais, Robson, é uma antecipação de solução. Isso. Realmente se antecipar dos problemas que possam vir e colocar antes algo. Então, assim, as cláusulas são feitas muito prevendo problemas que possam acontecer. E isso nós só temos com a experiência, né? Com a prática do dia a dia. E cada dia eu falo que nós temos sim que solucionar aquele problema na hora, mas se houve algum fio desencapado no processo, depois de solucionar o problema, tem que ser chamada a equipe e dar uma reformulada ali no processo para que, se houver uma próxima vez, que esse processo esteja mais azeitado, assim, e melhor coordenado. Então, também tem isso, o processo é feito com várias mãos, né? Uhum. Então... E abordando nossa segunda pérola, que é a pérola que a pérola de valor que alguém te entregou na tua trajetória. Quem que te entregou e qual que foi a pérola que você aprendeu que você utiliza ainda ou como um mantra ou como alguma visão que você deixa muito claro que esse conhecimento para você foi fundamental na tua carreira? Vamos lá, vou talvez, como se diz, não seja o que vocês tenham pensado, mas o que vem na minha mente, e para mim foi realmente uma pérola, tá? Foi o meu pai, como eu disse, foi realmente aquela pessoa que eu sempre me inspirei, né? Uma pessoa que sempre foi um líder ali de mercado, sempre teve esses talentos comerciais, tudo muito forte. E quando eu comecei com locação, eu falei para ele, pai, o que tu acha de eu começar a trabalhar com locação? E aí ele me olhou e ele assim, Vivi, se tu quiser trabalhar, tu trabalha, mas é a maior bucha que tu vai ter na tua vida. E aí eu digo para mim que é a maior pérola, porque nós termos essa maturidade de entender que sim, que é um conflito, que esse trabalho, nós estamos ali no meio de um conflito, isso não é impeditivo, né? Isso não é algo, entender que isso por si só, eu falo assim, falar que locação tem conflito é pleonasmo, né? Então, ter essa maturidade de já entrar nessa profissão, entendendo que isso é sim uma bucha, mas a gente está indo ali para tentar mitigar um pouco isso, diminuir um pouco isso, trazer uma certa leveza para aí sim se ter os resultados benéficos da locação e uma boa rentabilidade e viver de rendas de aluguel, ser um rentista, né? Então eu acredito que isso seja uma missão muito valorosa e eu valorizo demais as pessoas que trabalham nesse setor, seja na parte de vistoria, seja na parte de atendimento, de rescisão, de sinistros e tudo mais, porque eu dou valor porque eu entendo o quão complexo, quanta competência que as pessoas têm que ter, quantas habilidades que elas têm que ter, tanto de número, de financeiro, de leis e emocionais, para conseguirem fazer com que essa entrega desse resultado seja cada vez melhor. É bom. E, bom, você passou já muitas dicas super valiosas para quem trabalha na área, né?
Mas se você tivesse a oportunidade de deixar tua mensagem final, tua pérola final para quem está entrando nessa locação, falarias igual que teu pai, também? Não entra nessa... Ou qual que seria a pérola que você deixaria para essa pessoa? A pérola que eu deixaria é que na verdade, nós só conseguimos a transformação de um mercado através do conhecimento, através de educação e através de qualificação. Então, os atalhos, os caminhos mais curtos, nunca serão as melhores opções. Então, sempre a boa prática, a boa técnica, isso tudo faz com que o nosso trabalho crie robustez e consiga criar maior credibilidade. Mas, acima de tudo, nós só conseguiremos pensar num setor fortalecido a partir do momento que todos os profissionais que estão envolvidos tenham essa mentalidade de entender que eu gosto de falar muito sobre isso, assim, e o Robson me conhece há mais tempo, realmente é algo que eu vivencio isso. Trabalhar para o coletivo é extremamente importante, né? Então, dedicar algumas horas para o coletivo. Então, quando nós estamos aqui para um fortalecer o outro, e pode ter certeza, assim, ó, uma relação de locação, como nós falamos muito aqui, é uma relação de conflito. Então, quando a pessoa vem dizendo que às vezes teve um profissional, que às vezes ela teve um conflito com um profissional, eu sempre falo, mas se tu estivesse sozinho, o teu conflito seria maior, né? Então, sempre, por mais que... E hoje nós temos várias plataformas no mercado e tudo mais, e short stay. Não importa se a pessoa está fazendo com plataforma, se está fazendo, mas sempre com profissionais. Uhum. Isso sempre vai trazer esse mercado daquela invisibilidade, daquela... Né, e realmente uma profissionalização muito maior. Então, assim, é a capacitação e o trabalho coletivo que eu digo que é o que vai levar a gente para outro patamar. Muito obrigado, Vivi. Bom, chegamos ao final, mais de um capítulo. Eu quero te agradecer muito por teu tempo, né? E por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, por tua história. Achei que... vai contribuir com muitas pessoas, deixou muito claro a seriedade tua, a seriedade da tua empresa e principalmente a tua visão no mercado da locação. Então, vamos dar uma despedida, agradecer a todo mundo que esteve aqui no podcast mais uma vez. Robson, mais uma vez, obrigado ali na companhia. Obrigado, Vivi. Bate-papo fenomenal, muito bom. Eu que agradeço o convite, eu agradeço também a parceria ao longo de todos esses anos e principalmente agradeço a oportunidade de se falar de locação, que para mim é algo que é muito importante, né? Levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas de forma mais leve, mais simplificada. Então. Bom. Então, ficamos aqui nas nossas redes sociais, siga a HousefulBR. Qual que é da Duda? Da Duda é Duda Imóveis, tem o Instagram, Duda Imóveis Oficial, e o nosso site, dudaimóveis.com.br. Aproveita para mostrar a capa do livro, né? Sim. Quem quiser adquirir, também fala com a Vivi. Como que as pessoas que querem adquirir teu livro podem fazer? Tem um link que vai direto para a compra do livro no meu Instagram, que é Vivi Mondardo, e tá na Amazon também. E também tem o formato Kindle na Amazon também. Legal, nós vamos deixar também aqui no YouTube o link direto para o livro da Vivi. E é isso por hoje, agradeço o tempo de vocês, né? E até o próximo capítulo. Isso aí, pessoal.